Eu vou conversar com uma das maiores especialistas em unhas. Ela é médica dermatologista e vai nos ensinar a tratar das unhas, vai nos ensinar o que é que pode acontecer com as nossas unhas e que às vezes a gente olha e fala, nossa, tá esquisito, mas não sei o que é. Porque pode ser fungo, bactéria, até tumor de unha, parece que existe. Vamos tentar entender tudo isso com ela, dermatologista especializada em unha, coordenadora do Centro de Estudos da Unha e autora do livro Doenças da Unha, doutora Roberta Nakamura. Olá, doutora Roberta, prazer em recebê-la aqui, mesmo que via Skype. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, que eu sei que é pequenininho, né? E eu estava louca para te conhecer e poder passar esse conteúdo tão rico para os nossos telespectadores. Boa tarde. Olá, Cláudia. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Prazer em participar do seu programa. Muito obrigada. Doutora, quais são as principais queixas em consultório em relação às doenças de unha? O que as pessoas chegam aí querendo entender, querendo tratar? No consultório dermatológico, a primeira queixa, unhas fracas, as unhas frágeis, seguido de unha encravada, que é muito comum, manchas nas unhas que podem levar ao melanoma e, assim, menos comum são os tumores das unhas e as doenças inflamatórias. O mais comum mesmo são as unhas frágeis. Olha lá, e unhas frágeis tem uma causa específica ou são várias? A unha frágil, assim como pele, o cabelo, ela também envelhece. Então, por isso é chamada unha frágil. Com o passar dos anos, a meia-lua que a gente observa na unha, aquilo lá é um pedaço da raiz da unha, que a gente chama de matriz ungueal. Ela regride, ela diminui o tamanho. Ela diminuindo de tamanho, ela vai produzir uma unha mais fina em sua espessura. E essa unha, quando ela chega na região mais distal, ela começa a descamar por falta das células. Então, as unhas frágeis, elas são bastante comuns com a causa do envelhecimento, mas também com a causa da manipulação. Paciente, dona de casa, que vai lá, mexe com comida, que está quente no fogo, lava a louça, fica alternando umidade com quente, perde a coesão das células e elas descamam. E algumas doenças, como o hipotireoidismo, como a anemia ferropriva, também causam unhas frágeis. Olha, como é importante a gente, então, levar isso a sério, né? Porque, quer dizer, através de um sintoma que parece, para muita gente, um sintoma bobo, né? E que tem gente que vai se tratando, tentando tratar por conta própria, a gente pode até chegar numa outra doença que precisa, de fato, ser tratada, né? E para o resto da vida, como, por exemplo, o hipotireoidismo. Agora, muito interessante a gente entender esse envelhecimento da unha, né? Eu, por exemplo, para mim isso é uma novidade. A gente sabe que tudo vai envelhecendo, então as unhas também envelhecem. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar esse envelhecimento, inclusive o envelhecimento precoce das unhas? A gente faz hidratação. Geralmente a gente hidrata para aumentar a coesão das células para não deixar com que elas descamem. Mas isso é um tratamento que a gente faz enquanto a gente está passando a hidratação nas unhas. O ideal é verificar mesmo, fazer exame para saber qual e quanto ao envelhecimento, observação, e existem as vitaminas que fazem com que a matriz da unha produza uma unha mais saudável, coesa até o seu final. Então, o uso de vitaminas como a biotina, o uso do colágeno, eles preveem o enfraquecimento da unha. Olha, muito bom. A gente sempre fala bastante de colágeno aqui. Então, vocês estão ouvindo, né? É importante a gente realmente cuidar. É verdade, doutora, que a unha, ela nasce, ela começa numa região do dedo que a gente não vê, porque a gente só vê a parte que aparece. Ela já vem lá de trás? Já vem lá de trás, chama matriz ungueal, ela está debaixo da dobra, debaixo dessa pelezinha aqui, ela já começa ali. Quando existem tumores em matriz ungueal, e existe quando a gente faz a cirurgia da unha encravada, a gente tem um pedaço da matriz para que não faça mais aquela lateral que incomoda tanto o paciente. Então, geralmente os fungos, bactéria, pode entrar pela matriz. E quando acomete a matriz, geralmente o tratamento é sistêmico, porque a gente chega a um tratamento tópico chegando dentro da raiz. Então, a raiz é uma parte da unidade ungueal e ela está escondida, a gente não observa ela. Então, por isso a dificuldade grande em tratar um fungo, uma bactéria na unha, porque as pessoas acham que é só passando ali o remedinho, o sprayzinho, e na verdade muitas vezes ela está lá dentro de uma forma que a gente não vê. Então, tem que tomar um remédio via oral, é isso?
Isso, porque assim, se você consegue fazer qualquer medicação penetre inteiramente onde estão todos os fungos, você tem sucesso no tratamento tópico. Mas a partir do momento que esse fungo invade a matriz, você não tem sucesso na terapêutica tópica. E você tem que associar sistêmico com tópico. Porque senão você vai persistir com esse fungo por muitos e muitos anos. Eu pedi para as pessoas já mandarem algumas perguntas, algumas queixas, e eu recebi muita gente falando que a unha já está nascendo quebrada. Existe isso? A unha já aparecer quebrada? Existe sim, ela já nasce desde quando ela emerge, desde quando ela sai da pele, que ela emerge ali, ela já está descamando. Isso é uma unha muito, muito fraca mesmo. Esse paciente, ele exige um tratamento mais sistêmico, você tem que fazer o tratamento oral, tem que fazer o acompanhamento tópico e não pode ficar usando esmalte e nem nada que atrapalhe a infiltração da medicação tópica. Dependendo do caso, se confunde muito, existem doenças inflamatórias como líquen planopial, quebra a unha lá de baixo, a pessoa está tratando como unha fraca e é líquen. Então você tem que correr, porque a partir do momento que a matriz, você tem um dano, se doença inflamatória pode fazer isso, você perde a unha, inclusive, a unha não nasce mais. Então você tem que tratar rápido. Então é bom fazer um diagnóstico, é bom procurar um dermatologista para ver se é só uma unha frágil ou se tem algo mais ali. Bom, agora entendendo que existem tumores de unha, eu queria saber como é que ele se apresenta. A gente consegue identificar, perceber se pode ser um tumor de unha ou não? O principal câncer que acomete a unha é chamado melanoma. E o melanoma, ele tem um poder de letalidade, ele é fatal. O melanoma acral é um dos piores, porque como a gente bate muito, a gente manipula muito, ele dissemina muito rápido. E ele aparece como uma simples mancha marrom na unha. Então, ele pode aparecer uma mancha marrom e aquilo você não ligar e aquilo virar um câncer com metástase. Ele vai metastatizando para axila, para mama, cérebro e aí ele vai embora. Então, uma mancha na unha pode significar um tipo de câncer. Agora, lesões tumorais, lesões grandes, elas podem ser benignas e malignas. A lesão tumoral que mais causa dor é chamado tumor glômico. É um tumorzinho que aparece debaixo da unha, ele é benigno, ele não tem um poder de letalidade, mas como ele vai crescer e a unha não deixa ele crescer, ele aperta e machuca o nervo. Então, ele dói muito. O paciente chega com uma dor incrível. O tumor é uma lesão mínima. Os cistos mixoides, eles aparecem em cima da pré-ungueal e danifica toda a unha. O onicomatricoma é um tumor comum também. Fibromas, que parecem umas verrugas nascendo debaixo da unha. As próprias verrugas. Então, assim, tumor de unha tem realmente muitos. Puxa, e danifica. A maioria danifica a unha. Você vê uma distrofia, uma alteração ungueal. O melanoma, ele só aparece como mancha. Tem um poder de letalidade. Interessante que a gente, às vezes, é tão displicente em relação à unha, né? E eu falo isso até mais para os homens até do que para as mulheres, porque a gente gosta de fazer a unha, deixar bonita. A nossa preocupação é que não esteja encravada, que a manicure faça direitinho, que a gente não pegue nenhum tipo de doença, né? Nenhum tipo de fungo. Mas, por exemplo, os maridos às vezes estão com a unha descamando, estão com a unha com rachadura, estão com a unha apresentando alguma característica diferente. E eu fico muito grata de poder levar esse assunto aos nossos telespectadores, porque já serve como alerta, né? Então, numa questão que foge da normalidade, é necessário procurar no dermatologista. Eu sei que você é da sociedade especialista em unha, né? Mas os dermatologistas, de forma geral, eles conseguem identificar esses problemas sérios, esses problemas que podem ser, inclusive, um câncer de unha? Sim, os dermatologistas que fazem residência em dermatologia, que são membros da sociedade, eles passam necessariamente pelo estudo das unhas, pelo estudo dos cabelos, pelo estudo da psoríase, pelo estudo da hanseníase, faz parte da residência médica do dermatologista. Perfeito. Então, ele consegue identificar. Tá. Nem todos têm a prática da cirurgia da unha, de repente, mas identificar, os dermatologistas sabem identificar sim. Em que situação é necessário fazer uma cirurgia de unha? Você falou agora há pouco da unha encravada, mas é encravada de que forma? Porque eu, por exemplo, conheço a unha encravada quando ela encrava nos cantinhos, né? Lá no pé, a da mão nunca encrava. Isso é necessário de vez em quando fazer uma cirurgia? Você tem o tratamento conservador onde você começa. A unha encravada, você tenta voltar, alinhar ela, porque geralmente ela ocorre pelo inadequado
Então, o paciente corta a unha arredondada do pé. Quando ele caminha, ele faz uma pressão nas laterais, a pele, dobra o guial, ela ocupa o local da unha, a unha vem e entra ali em cravo. Então, se você acolchoar, se você liberar o espaço, se a unha curvar, você abrir a unha, isso tudo é tratamento conservador. A partir do momento que o tratamento conservador não funciona, aí entra para o tratamento cirúrgico. Ele é a primeira indicação, você diminui o tamanho da unha para sempre. Fica uma unha distrófica permanentemente. Então, a primeira indicação é tentar o tratamento conservador. Você só vai para o cirúrgico quando não tem jeito. Quando você Tá, joia. consegue... Aquelas manchinhas brancas que aparecem na unha, também uma questão que chegou bastante aqui pra gente. Elas representam alguma coisa? É uma doença? Isso é normal? Isso é trauma. Geralmente de empurrar a cutícula e forma aquelas manchinhas, parecendo umas pintinhas na unha, que a gente chama vulgarmente de mentirinha. E aí a gente fala para o paciente, para de mexer na unha um tempo. Então isso é só de empurrar a cutícula, naquele ponto focado. A unha é dividida em 3 placas, uma delas levanta, entra um arzinho ali, só que ela vai embora. Então isso é trauma, evitar cutilar com força ou fazer traumatismo. Isso é muito comum. Indo para a parte mais leve ainda, unha de gel é prejudicial? A minha unha que é boa, eu não uso unha de gel. O problema é que unha de gel, porcelana, essas unhas todas, quem usa é quem tem unha fraca. E aí se torna prejudicial, porque na hora de acoplar aquela unha em cima, você tem que lixar. Na hora de retirar, já vem um pedaço da tua unha. Para unha frágil é prejudicial. Para unha que é saudável, não. Quem quer só alongar, quem quer só adornar, não é ruim, não. Mas para uma unha frágil, o problema é que quem usa isso, quem gosta, quem faz essa procura, geralmente são pacientes que têm unhas frágeis. Ficar de esmalte e trocar, nunca ficar sem, é prejudicial? Porque eu já ouvi falar que a unha precisa respirar, isso é verdade? Não. A unha, ela não é uma camada de célula morta. Quem precisa de oxigênio é a matriz. E esse oxigênio ele é recebido por vascularização sanguínea. Então, o que precisa ser feito é hidratação. A unha fica muito ressecada pelo uso da química do esmalte, pelo uso da química do removedor, pelo uso da acetona. Então, a retirada tem que manter ela hidratada, porque senão ela começa a ficar desidratada e descama. Então, o fator respirar não é mito. Mas o fator, tira um dia antes, fazer a unha amanhã, tira a noite antes, hidrata. Pode hidratar com qualquer óleo. Óleo penetra na unha, creme não penetra. A gente recomenda os óleos melhores de farmácia, mas qualquer óleo, até azeite hidrata a unha. E antes de fazer a esmaltação também é bom hidratar. A unha com óleo e se hidrata a unha com silicone. Muito bem. Doutora, foi muito bom conversar contigo. O Skype deu umas falhadinhas, mas eu preferi continuar, porque eu acho que deu pra gente entender tudo, né? Apesar das picotadinhas de áudio. Mas eu já te agradeço, eu acho que ficou um alerta aí muito importante. Quero agora que todo mundo olhe suas unhas, olhe as unhas dos maridos, né? A gente realmente ficar atento e saber que o dermatologista está lá te esperando, que a gente não deve nunca negligenciar um sintoma. Então preste atenção em você. A doutora Roberta Nakamura, ela está no Instagram como Roberta Nakamura ou Instituto Azulay, tá certo? Certíssimo. E eu vou passar o telefone aqui se você quiser marcar uma consulta ou até mesmo uma telemedicina no Rio de Janeiro, é 21 3258 7007. 21 3258 7007. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Tenha uma boa tarde. Até a próxima.